Bom dia, amigos. Mais uma vez, Serginho Pacheco, acima de tudo um campineiro. Hoje aqui eu tenho o privilégio, a honra de entrevistar, como sempre, mais um amigo, um campineiro, vamos dizer que um dos mais importantes, se não for um dos melhores criminalistas de Campinas ou do Brasil, Dr. Haroldo Cardella, filho do nosso saudoso Júlio Cardella. E com essa honra, com esse prazer, eu primeiro cumprimentar, Dr. Haroldo. Quero saber ainda, só para quebrar o gelo, se o senhor ainda continua batendo aquele futebol do nosso tempo de infância, aquele ataque Zé Du e Dr. Haroldo na frente, que já foi muito bom de bola, muito bom. Mas, Dr. Haroldo, eu ando fazendo várias entrevistas com várias pessoas de Campinas que se preocupam com a cidade, pessoas nascidas em Campinas, pessoas que vivem da cidade, mas aproveitando primeiro com o senhor criminalista. Muitas pessoas reclamam muito da violência em Campinas. O senhor, como criminalista, o que acontece com Campinas? O que o senhor acha, não só Campinas, como o Brasil? O que seria, o que o senhor vê para dar um jeito nessa violência que não cessa? Muito bem, Sérgio. Primeiro, agradecer a sua visita. Fico muito feliz com a sua iniciativa de sair às ruas, buscando amigos, autoridades, para fazer uma avaliação daquilo que precisa mudar em Campinas. Quando você indaga do que Campinas está carente. Campinas está carente de muitas e muitas coisas. Não é? Muitos dos seus amigos, dos seus entrevistados, já conseguiram avaliar inúmeras situações. Problemas seríssimos na saúde, na estrutura hospitalar, na questão da própria segurança pública, na questão dos esportes, na questão do asfalto de Campinas, enfim, de toda a estrutura que nós temos hoje na nossa cidade. Por isso, é importante nós mudarmos alguns paradigmas, especialmente no tocante à necessidade de novas lideranças. Quando se fala do que Campinas está carente, eu poderia resumir em todas as suas entrevistas que Campinas está carente, sim, de novas lideranças. Lideranças que tenham alguma história, que tenham comprometimento com essa cidade. E isso, infelizmente, nos últimos anos, deixou de existir. Especialmente no tocante à questão da segurança pública, eu posso afirmar a você que o grande problema de segurança pública que nós temos, e quando se fala em sentimento de impunidade, esse sentimento de insegurança e de medo que todos nós vivemos, se dá não pela falta de leis. Muitos falam que precisamos modificar o nosso Código Penal, modificarmos o Código de Processo Penal. Nós precisamos sim que as leis sejam efetivadas, aplicadas, concretizadas. E para isso, Sérgio, é necessário uma política séria do nosso estado, do nosso município, no investimento, especialmente dos órgãos responsáveis para a apuração e prevenção dos crimes, tanto da nossa polícia militar, que, como você bem sabe, ela efetua um trabalho de prevenção do crime, e agora, principalmente, a chamada polícia judiciária ou a chamada polícia civil, que hoje não tem do Estado um comprometimento com o mínimo de condições para que essa polícia possa efetivar a investigação do crime. Nós temos diversos distritos policiais que não temos o mínimo de estrutura para que se possa pensar na apuração da prática criminosa. Poucos delegados de polícia, poucos escrivães, quase nenhum investigador, falta de material mínimo de trabalho, e isso, sem dúvida nenhuma,
é o que gera a fragilidade das investigações criminais. E qual é o desdobramento da fragilidade das investigações criminais? É que, futuramente, essas investigações que são mal feitas não pelos policiais, porque não são culpados, mas sim porque a estrutura que o Estado permite a eles é de se elaborar o mínimo das investigações. E uma investigação mal feita, sem dúvida alguma, é o caminho para a impunidade. Por quê? Porque depois de encerrada a investigação, o procedimento chamado apuratório investigatório é encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público, através de um promotor de justiça, é quem leva uma pretensão punitiva daquele autor para o juiz, para o Estado, chamado Estado Juiz, o Poder Judiciário. Então veja, uma investigação que se inicia mal, o resultado final, sem dúvida alguma, é a falta de elementos mínimos necessários para que o juiz possa aplicar uma sanção. Então muito se diz o seguinte, que a polícia prende, a polícia faz a investigação e o juiz solta. Não é bem isso. O Poder Judiciário, ele tem a obrigação principal, Sérgio, você sabe que é de aplicar a lei. O Judiciário deve ser o aplicador da lei, o aplicador das garantias individuais e fundamentais da sociedade. Quem deve fazer um trabalho de combate à criminalidade, primeiro, são as polícias. E depois das polícias, o próprio Ministério Público. Tanto é verdade que eu estou dizendo que muitas investigações hoje são feitas diretamente pelo próprio Ministério Público, através de procedimentos investigatórios, sem a participação efetiva da polícia. Por quê? Porque a polícia não tem o mínimo de estrutura para combater a criminalidade. E esse é o sentimento, então, que nós temos enquanto sociedade. Nós temos um sentimento, sim, de impunidade, mas essa impunidade passa, principalmente, pela falta de estrutura desses órgãos, muito mais por isso, do que por mudança legislativa. Nós já vivemos uma inflação legislativa, né? Nós não temos falta de leis, pelo contrário, temos excesso de leis. Então, o nosso grande problema é uma reestruturação, é nós criarmos elementos para que esses órgãos de poder, principalmente da Polícia Civil, possa, então, o delegado de polícia, os seus investigadores, enfim, elaborarem inquéritos policiais, investigações com muito mais estrutura. É assim que eu vejo esse sentimento de impunidade. Não é mudança de lei, e sim uma reestruturação desses órgãos, que são órgãos chamados repressivos e apuratórios da prática criminosa. E doutor Haroldo, depois dessa brilhante aula, isso é uma aula do direito penal, e o senhor acha então que nós precisamos também de sangue novo e muita vontade e comprometimento para termos mudanças na política brasileira? Sem dúvida alguma. Vivemos um momento ímpar no país. E isso, Sérgio, é necessário, como eu disse, mudar e quebrar alguns paradigmas. É necessário, a partir das próximas eleições, ainda dentro do seu mundo municipal, mas que tudo aquilo que está acontecendo em Brasília, acontecendo no país, esse movimento da sociedade nas ruas, esse sentimento de combate à corrupção, esse sentimento que é o chamado conjunto da obra, com que fez que a nossa presidenta da República fosse afastada através do impeachment, e muito que provavelmente seja afastada definitivamente dentro do período aqui de 6 meses, é necessário que isso tenha algum reflexo, não é? De forma pontual e já nas próximas eleições a nível municipal.
Ou seja, nós temos, e aí sim nós vamos ter uma avaliação se tudo aquilo que está acontecendo hoje na sociedade brasileira, porque se houve um impeachment da nossa presidente, é porque, sem dúvida alguma, nasceu de uma pressão e de um sentimento de insatisfação da sociedade brasileira. O próprio artigo 1º da Constituição Federal, Sérgio, diz que todo poder emana do povo. E é esse sentimento que nós precisamos, a partir das eleições municipais, que esse povo consiga, de forma muito consciente, avaliar, ainda que numa Câmara Municipal, que esses nossos representantes, dentro do nosso município, sejam representantes que efetivamente venham a representar os anseios da sociedade campineira. É necessário que possamos avaliar esses representantes como representantes que de alguma forma representem a sociedade como um todo e que não seja fatiada em pequenos segmentos. É necessário que a sociedade avalie e possa efetivamente escolher aqueles que venham a representar a sociedade, que tenham um vínculo com a sociedade de Campinas. Então fica aqui o meu apelo nesse momento, nessa discussão, não é, das futuras eleições, seja para o executivo, seja para o legislativo campineiro, e que a sociedade, os seus amigos que nos ouvem, possam refletir nesse sentido. É necessário uma reforma, mas quase que maciça, da atual Câmara Legislativa, que com raríssimas exceções pouco faz em prol da sociedade. Eu acompanho quase que semanalmente as sessões. Temos bons vereadores, sim, mas temos vereadores que se preocupam muito mais em fazer um papel político de criação de moções, de homenagens, de alguma forma também apoiar todos os projetos que venham do Executivo. É necessário uma Câmara Legislativa Municipal, seja estadual, seja federal, com independência. Por isso, Sérgio, diante dessas considerações, eu acredito que o momento é mais do que oportuno para que a gente possa renovar a política municipal. E eu tenho certeza que você seria uma pessoa que amanhã, se aceitasse esse novo desafio da sua vida, que tem conhecimento do esporte, tem conhecimento de segurança pública, possa dar a sua contribuição como campineiro, como você bem diz, campineiro nato, que conhece os problemas dessa cidade, seja no aspecto de políticas do esporte, da segurança pública, mas também da cidade como um todo, porque você vive nessa cidade com a sua família, né? E que possa então contribuir para que a gente busque dias melhores para a nossa sociedade, especialmente para a nossa família. Muito obrigado, Sérgio, que você tenha aí muito sucesso nos seus novos projetos e que a gente possa ter ainda dias melhores para todos nós. Obrigado, doutor Haroldo. Foi mais do que um prazer para mim e para todos nós que estamos lhe ouvindo. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez.